Hoje, eu queria falar com você sobre as bagagens que nós carregamos do passado. Então, o desafio de hoje Deus tem nos incomodado a realmente tocar nas feridas da nossa alma para promover cura. Eu costumo dizer sempre que por trás de um nome há uma história. Por trás de uma vida há uma história. Por trás de um sorriso mal dado, por trás de uma lágrima derramada, há um problema, há uma história. E por trás de cada história, há a nascente dessa história. Há uma raiz de um problema. Muito do que carregamos a nossa história para o futuro, muito que carregamos a nossa história para o presente, surgiu na nossa casa, no nosso lar. Se for lar. Muitas das situações que eu e você vive começaram na nossa casa. A nossa casa pode ser um lar abençoado. A nossa casa pode ser um jardim cheio de flores. Mas a nossa casa também pode ser um inferno que planta ódio, amargura, ira, ressentimento. A nossa casa pode ser um local das piores memórias, das piores lembranças, que nos machuca, que nos assola, memórias que nós não queríamos lembrar, ódios, abusos, iras, traições, intrigas, invejas, maldades, bebedice, briga entre pais, divórcio, rancor, ressentimento, desrespeito, morte, desesperança, culpa, luto, embriaguez. Dentro de nossas casas podem surgir histórias que machucam a nossa alma. Minha pergunta para você nessa noite é: quais são as lembranças que você carrega e continua lhe machucando? Quais são as lembranças do seu passado que você vem carregando, capengando há tantos anos e você não consegue se libertar? E essas lembranças do passado continuam marcando a sua vida, machucando a sua história, massacrando você, impedindo você de viver o presente e impedindo você de sonhar e planejar o futuro. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós enxergamos pessoas feridas, mas enxergamos na palavra de Deus pessoas curadas também. Quero dizer para você que pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas pelo amor e pela graça de Deus são bálsamo de Gileade na vida de outras pessoas feridas, para curá-las e para restaurá-las. Então hoje eu queria convidar você a abrir comigo lá em Gênesis capítulo 41 e olhar para a história desse homem de Deus chamado José do Egito. Uma das histórias mais lindas da Bíblia. Dá para você ter ideia, se você quiser ler em casa depois, a história de José começa em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. É um dos patriarcas, é o quarto patriarca, na verdade, da história de Israel. Bisneto de Abraão, não é isso? Neto de Isaac e filho de Jacó. Então José tem uma história linda. Se você olhar a história de José, você não vai ver milagres, você não vai ver superpoderes, como vimos a semana passada de Elias, você não vai ver coisas miraculosas acontecendo, você vai ver uma história simples, cheia de dificuldades, cheia de altos e baixos, mas uma história assim como a nossa história. José talvez seja um dos personagens bíblicos que mais tem a ver a história dele com a nossa. Passado, presente e sonhar para o futuro. Então eu queria ler com você agora o versículo 50. Gênesis 41, a partir do verso 50, diz assim: Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido.
Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Os nomes que José deu aos seus filhos é um resumo da sua história. Podemos dizer que José sintetizou a sua história no nome desses dois filhos. Como eu disse no início, por trás de todo nome há uma história. Talvez você fique dizendo, mas pastor, por trás de cada nome tem uma história. Mas que nome, hein, colocar nos filhos? Qual é o nome que a gente coloca num filho? A gente fica às vezes na crise, né? Tem algum Manassés aqui? Não, eu acho bonito Manassés, mas tem gente que acha horroroso. Tem Efraim aqui? Não, né? Mas você conhece um Manassés e um Efraim? Quem conhece? Conhece? Eu acho nomes bonitos, mas tem gente que agora... Azenate é complicado, né? Potífera é complicado. O nome que Faraó deu a José é outro nome complicado. Zafenate Paneia. É o nome que José teve depois que se tornou governador do Egito. Mas olhando para esses nomes, você olha o resumo da vida de uma pessoa. E olhando para a história de José, eu queria resumi-la para você, contando como foi o início. José, filho de Jacó, filho da sua segunda esposa, que na verdade deveria ser a primeira, era a mulher que ele amava, Raquel. José, quando nasceu, Jacó já tinha 6 filhos, da sua primeira esposa chamada Lia, irmã de Raquel. Mas para Jacó, José era o primogênito. E depois dele nasceu o irmão da mesma barriga, Benjamim. E diz a Bíblia que quando Benjamim nasceu, o que foi que aconteceu com Raquel? Ela faleceu. Ela morreu após o nascimento de Benjamim. José cresceu sendo paparicado pelo seu pai Jacó. José cresceu tendo a preferência, papai, mamãe, cuidado com a criação dos filhos. Nós que temos mais de um, sabemos que em alguns momentos nós podemos fraquejar e errar nesse sentido. E gerar no coração do outro filho ciúme, contenda, inveja e ira. Foi justamente o que aconteceu com os irmãos de José. Os irmãos de José começaram a perceber esse carinho, era José para cá, José para cá, José para lá. José, se seus irmãos errar, José, você vem a me dizer, lá em Pernambuco a gente chama de cabueta, de entregão, não é? Lá no Rio é X9, na Marinha é S2, outros lugares chama enredar. José era enredeiro dos seus irmãos. Ele viu o irmão fazer uma coisa errada, ele disse, painho, olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, aquilo fez outro. Aí chegavam os filhos em casa e, pum, peiem, tudinho. Quem cabuetou? José. Os irmãos começaram a ficar irados. Mas só que teve um dia que o pai resolveu dar um presente para o seu filho especial. Ele deu uma túnica, um vestido bem bonito. O vestido normalmente, para os homens naquela época, para os filhos, era um vestido mais ou menos até aqui. Para José ele deu um bem bonito até embaixo, que representava meio que um amor especial por aquele filho, ou como se ele fosse o primogênito. E aí gerou uma ira maior dos seus filhos, como se acendesse o estopim, como se colocasse fogo no barril de pólvora. Os irmãos se juntaram e planejaram matar José. E quando José estava cuidando do rebanho do pai, os irmãos chegaram lá, pegaram José e disseram: o que é que a gente vai fazer? Primeiro colocaram dentro de uma cisterna, de um buraco, José sozinho, um adolescente, 17 anos. Talvez você olhe para a história e diga: meu Deus do céu, mas a história de José é tão sofrida assim, mas para a gente é tão simples, a gente está só lendo aqui, você pega o capítulo 37 e começa a ler. Mas você observa a vida de um jovem de 37 anos, de 17 anos, um adolescente,
sendo jogado numa cisterna, abandonado pelos irmãos. Os irmãos vão fazer um rango, começam a comer e ficam planejando, e agora o que é que a gente vai fazer? Vamos matá-lo? Vamos deixar aí? Vamos deixar morrer? De repente aparece uma caravana. Alguns amigos meus dizem a caravana de Deus. E eles tiram José de lá e vendem José como escravo. Um menino de 17 anos sendo vendido como escravo, sendo trocado como objeto. E esses homens compram e levam José para uma feira de escravos. E revendem José para um capitão da guarda do faraó. Fico tentando imaginar os traumas na mente desse adolescente. Abandonado pelos irmãos. Numa manhã estava sendo paparicado pelo pai, numa noite estava na cisterna. Numa manhã estava sendo beijado pelo pai, no outro dia estava sendo vendido como escravo. Sem identidade, sem vestes, sem dignidade, sem um abraço dos irmãos, sem um carinho da sua família, sem um aconchego do seu lar, sem o seu lençol, sem o seu travesseiro, sem o seu colchão, sem a comida da sua casa que ele tinha costume. Aquele homem se vê na casa do capitão da guarda e lá ele conhece outro problema. Ele conhece a mulher de Potifar, uma adúltera, sedutora. E essa mulher, diz a Bíblia, que começa dia após dia a seduzir José. Tentar tragá-lo, tentar usá-lo, tentar ter relações com ele. E não se preocupe, José, ele não está aqui, ele não vai chegar agora. Vamos lá, deita comigo, José, deita comigo, José. Homem bonito, eu gosto de imaginar a cena. Um menino de 17 anos, barriga tanquinho, barriga toda dividida. Aquela mulher deveria ser bonita também, toda perfumada, preparando tudo, terreno para ele, tirando selfie lá com ele. Vem cá, José. Vamos lá, meu amor. José, a intimidade começa. De repente, José deu até chance e a intimidade começa a aumentar e ela começa a chamá-lo de Zezinho. Zezinho, meu amor. Por favor, Zezinho, deita comigo, Zezinho. Só uma noite, Zezinho. Você é tão lindo, saradão, lindão. Detalhe, um menino de 17 anos está com os hormônios à flor da pele. Concorda comigo? E hormônio não aceitou Jesus. Não é crente. Aí, o que é que você fazia, jovem, numa situação dessa? Não precisa me dizer. Fique quieto, não me diga. Negócio é duro. Para um jovem aguentar um negócio desse, eu imagino. Qualquer homem é difícil. Imagina um jovem com os hormônios à flor da pele. Mas diz a Bíblia que José foi fiel até o fim. E ele não caiu na sedução daquela mulher. Ele não entrou na sedução dela. E a palavra de Deus diz que ela tentou agarrá-lo, ele fugiu. O resultado, José preso. José foi preso. Domingo passado nós falamos sobre depressão. E eu queria dizer para você que um dos maiores motivos que causam depressão nas pessoas é uma coisa chamada injustiça. E José foi preso injustamente. Durante pouco mais de 2 anos. Por uma coisa que ele não cometeu. Só que Deus era com aquele homem. Se você olhar vários textos da Bíblia, diz, e o Senhor era com José, e o Senhor era com José, e o Senhor era com José. De repente, José está lá sofrendo numa masmorra, poderia inclusive ter sido morto, poderia ter sido morto por seu patrão, mas só mandou colocar ele numa masmorra, e ele ficou lá preso. Lá dentro, aquele homem começa a interpretar os sonhos dos presos. E os presos saem e ele diz, olha, lembra de mim quando você chegar fora. Esqueceram de José, não lembraram. Mas houve um dia que Faraó teve um sonho. E Faraó teve um sonho de que poderia acontecer uma tragédia, ele não entendia o que era. Olha, eu sonhei com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 7 espigas acabadas, destruídas, e 7 espigas bem verdinhas, bonitinhas, todas prontas para comer. E chamou todos os sábios, todos os líderes, homens que tinham visão, que planejavam, economistas, administradores, o que é que a gente vai fazer com isso? Nenhum resolveu. Aí alguém lembrou e disse, olha, tem uma pessoa que está preso,
O nome dele é José, que ele interpreta sonhos. Chama esse homem. Faraó disse, chama esse menino para cá. Justamente quando o texto que eu li, antes dos anos da fome. José diz, olha, terão 7 anos de fartura. E durante os 7 anos de fartura, você tem que colher de tudo que for plantado. Quando estiver a época da colheita, você tem que guardar 20% de tudo que foi plantado, que foi colhido. Para que nos outros 7 anos, a gente tenha o que comer. Porque depois viram 7 anos de fome e miséria. Eu fico imaginando esse cálculo de José, eu acho espetacular. Porque durante os 7 anos de fartura ia nascer gente e ia morrer gente. E durante os 7 anos de fome ia nascer gente e ia morrer gente. Mas só que a comida não só era para o Egito. Durante os 7 anos de fome, outras nações viriam para o Egito pedir comida. E o homem fez um cálculo que deu para tudo. Então José tinha dentro da sua mente administração, contabilidade, programação de dados. O HD dele era divino, viu? Economista, tudo na cabeça desse homem. Pense num cara estrategista e com a visão de Deus. Porque diz a Bíblia que o Senhor era com ele. Mas olhando para essa história, meus irmãos, fazendo uma ponte para a minha vida, fazendo uma ponte para a sua vida, quais foram os sofrimentos que marcaram a minha vida e a sua vida? Você talvez agora tenha uma dimensão do sofrimento que se chegou a José. É como se ele fosse marcado para sofrer. É como se ele fosse marcado para perder. Às vezes Satanás diz para mim e para você que nós somos derrotados, não vamos conseguir nada, não vamos sair dessa vida, porque nossa vida sempre será medíocre, porque o nosso passado é medíocre, porque o nosso passado nos atormenta. Quais são as marcas que você carrega até hoje que impede você de viver o presente e de sonhar com o futuro? Quais são os pesos na sua alma que transformou sua história, que machucou sua vida? Que aconteceu na sua casa, pessoas que você amava, que lhe machucaram, que lhe pisaram, que tiveram uma marca negativa na sua vida. Quais são essas histórias que você precisa olhar para José, olhar para a sua vida e fazer com que nasça na sua vida, pedir a Deus para que Manassés nasça na sua vida? Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. Quais são as marcas que nós carregamos? Eu quero dizer para você, irmãos, talvez você possa estar me perguntando, mas pastor, que história é essa? Como é que eu posso esquecer? Esse texto está aí na Bíblia, como é que eu posso esquecer do meu passado? Não estou dizendo que você vai esquecer, porque quando a pessoa se converte, quando Deus converte a gente, Deus não faz com que dê uma amnésia em nós. Você não tem uma amnésia. Você não esquece o seu passado. O que é que pode fazer? Mas qual é a cura disso, pastor? Qual é o tratamento? Preste atenção. Preste atenção. Deus, com sua palavra, quer tratar e quer curar a tua mente. Deus, com a sua palavra, quer tratar, quer curar a tua memória, tuas reservas, o que está armazenado. Deus pode lhe tratar de tal forma, lhe promover cura de tal forma, que você pode olhar para o passado sem causar sequelas no presente. Deus pode te curar de tal forma que você olhe para o passado e que você não tenha medo de encarar o futuro. Foi isso que aconteceu com José. O que José está dizendo aqui, José não está dizendo que esqueceu dos seus irmãos. José não está esquecendo do que esqueceu do que aconteceu com ele. O que José está dizendo para mim e para você, diz, a minha mente está curada. Eu não carrego na minha mente o passado. Eu não carrego na minha mente os traumas. Eu não carrego na minha mente tudo aquilo que me machuca, que me impede de seguir, que me impede de caminhar, que me impede de viver, que me impede de sonhar um dia. Meu irmão e minha irmã, se você não trabalha as sequelas do seu passado, você atrapalha a vida daqueles que convivem com você. Se você não consegue
pedir a Deus, ou procurar ajuda, ou procurar socorro para tratar as sequelas do seu passado, você vai atrapalhar o seu casamento, você vai atrapalhar seus relacionamentos, você vai atrapalhar suas amizades, você vai atrapalhar e machucar a vida de pessoas que estão do seu lado e que você ama, porque você não cuidou do que está lá atrás. E ainda digo mais, você não vai conseguir viver em paz no futuro. Porque quando você carrega o seu passado, é como se você carregasse um defunto dentro de você mesmo. É como se você fosse um cemitério ambulante. Lá em Recife, eu lembro que quando criança, morria as pessoas e ficava aquela expectativa, todo mundo olhando o defunto ali, alguma coisa aconteceu, esperando aquele carro do IML chegar. Eu não lembro o nome daquele carro. Aqui em Natal chama Papa Defunto, Rabecão. Eu não lembro como era que dizia lá em Recife. Tanta gente morrendo, amigos, por causa de drogas, de assaltos, tantas coisas, briga de família, tanta coisa ruim já vi na minha vida. Mas tem muitos de nós que andamos dia após dia, como se estivéssemos carregando defuntos dentro do nosso coração. É como se o nosso coração fosse um cemitério e lá tivesse várias covas. E lá nós enterramos algumas pessoas. E aí eu queria fazer uma reflexão com você. Lembrando da sequoia, aquela árvore bem bonita que tem na Califórnia. Aquelas árvores gigantescas, que elas crescem, chegam a 40, 70 metros de altura, mas elas crescem de lado. Elas não têm uma raiz muito profunda, mas elas crescem de lado. Muitas daquelas, eles abrem e passam estradas por dentro dessas árvores. É uma coisa espetacular aquelas árvores. Mas dentro dessas árvores, elas têm vários anéis. E cada anel daqueles simboliza um ano daquela árvore. Quantos de nós estamos crescendo, vivendo com anéis que estão marcando nossa história? Quantas pessoas que nós olhamos não conseguem dar um sorriso? Quantas pessoas que nós olhamos, um sorriso é medroso, aquele sorriso envergonhado. Quantas pessoas que nós nos encontramos para aconselhar, para conversar dentro das celas, elas estão começando a se abrir, tentando se curar, enquanto outras estão travadas, carregando um peso que não podem e não conseguem. Porque o seu passado lhe massacrou, alguém lhe machucou, alguém lhe feriu, alguém lhe pisou. A nossa história, meus irmãos, não pode comprometer o nosso presente. O nosso passado não pode comprometer nossos relacionamentos. José disse: Manassés nasceu na minha vida. Deus me fez esquecer o sofrimento da casa do meu pai. Muita gente que está aqui nessa noite, Deus precisa fazer com que nasça um Manassés na sua vida e na minha vida. Porque muitas pessoas vivem hoje se ferindo, se machucando, se degladiando. Gosto sempre de dizer isso. Às vezes a gente chega na igreja, se torna um barril de pólvora com isso. Pessoas que não conseguem ter relacionamentos saudáveis. Pessoas que não têm amigos dentro da igreja. Pessoas que batem no peito e dizem assim: eu tenho 40 anos de crente, mas não tenho um amigo dentro da igreja. Pessoas que batem no peito e dizem: faz 30 anos que eu sou vice-presidente da igreja, vice-moderador da igreja, tesoureiro da igreja, pastor da igreja, líder de ministério disso, daquilo da igreja, mas não tem uma pessoa para abrir o coração. Se você for atrás, o problema está no passado. Se você for atrás, o problema começou dentro de casa. Pessoas que não conseguem se relacionar, que não têm um amigo, que não conseguem sustentar uma amizade, tem algum problema no passado que está prejudicando a sua vida, meu irmão. Tem algum problema lá atrás que continua lhe atormentando. Tem algum problema que precisa ser tratado. Pessoas são abusadas dentro de casa, pessoas são machucadas dentro de casa, às vezes foi uma palavra maldita que ouviu do pai ou da mãe. Às vezes foi uma discussão com o irmão, às vezes uma jovem já grande, bonita, crescendo, leva uma tapa no rosto do pai e essa tapa continua marcando sua vida até hoje.
Às vezes foi uma palavra da mãe, como eu ouvi um dia desse de uma pessoa. Uma aluna chegou para nós dizendo no seminário, dizendo assim: olha, pastor, eu lembro muito bem na minha infância, de X a X ano, até minha adolescência, eu ouvia da boca da minha mãe: você, quando crescer, vai ser uma prostituta. Você vai ser uma garota de programa. Você vai usar droga quando crescer. Graças a Deus, essa menina hoje estuda a palavra de Deus para ensinar para os outros. Ela nunca foi prostituta e nunca usou droga. Manassés nasceu na vida dela. Ou quando nós chegamos, eu cheguei para uma pessoa e dizer assim para mim: pastor, a única memória que eu tenho da minha casa é a memória do meu pai matando a minha mãe. É a única coisa que eu me lembro, é quando meu pai deu um tiro na cabeça da minha mãe. Como curar uma mente dessa, irmãos? Como promover libertação numa vida dessa? Quantas pessoas nós conversamos que foram abusadas dentro de casa? Pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo irmão. Quantas pessoas dentro das nossas casas foram feridas verbalmente, emocionalmente? Quantas pessoas matam o outro com o olhar? Quantas pessoas olham para o outro com um olhar acusador e assassinam uma pessoa na sua alma? Estava numa reunião de família e uma pessoa chegou e disse assim, se estranhou com a outra e disse: essas pessoas que você está falando, eu quero dizer que elas morreram para mim. Essas pessoas morreram. Eu não quero falar mais nunca com essas pessoas. Eu quero morrer sem olhar na cara dessas pessoas. E a outra pessoa que estava ouvindo olhou bem nos olhos dela e disse: essas pessoas não morreram. Elas estão bem vivas no seu coração. E sabe por que elas estão vivas, atormentando o seu coração? Porque você está chorando agora. Você disse que matou essas pessoas. Você transformou seu coração num túmulo. Mas essas pessoas estão vivas e estão atormentando o seu presente. Você precisa fazer com que nasça Manassés na sua vida. Quantos de nós vivemos assim, irmãos? Carregando esses pesos, quando a graça de Deus quer nos libertar. Quantos de nós vivemos essa vida pautada no passado, sem conseguir olhar para o futuro? Quantas pessoas perderam a capacidade de sonhar porque só vivem no passado? Quantas pessoas perderam a capacidade de planejar, dizer assim: olha, Deus, o Senhor pode mudar o quadro. Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, o Senhor pode mudar a história. Porque vivem presas ao passado. Deus precisa fazer com que Manassés nasça na minha vida e na sua vida. Agora eu queria falar do segundo nome. Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Como é interessante o nome Efraim, gente. E na cultura judaica é interessante demais. Porque o conceito de prosperidade que nós temos hoje é um conceito completamente equivocado e contra a palavra de Deus. Nós olhamos para a prosperidade na perspectiva de enriquecimento. E se você olhar para a vida de José, o enriquecimento foi fruto de trabalho e não de que Deus deu um milagre para que ele ficasse rico. Não teve isso, teve muito trabalho e muita inteligência para crescer. O conceito judaico de prosperidade está relacionado com o shalom de Deus, com a satisfação em Deus, com a paz em Deus. Não é à toa que lá em Jeremias capítulo 29, Deus diz assim para o povo de Israel que está exilado na Babilônia. O povo está na Babilônia, onde hoje é o Iraque, e Deus diz assim para eles: olha, vocês têm que trabalhar aí, porque vocês vão passar 70 anos aí. Vocês têm que promover a paz na Babilônia. Vocês têm que fazer a Babilônia prosperar, porque na prosperidade da cidade vocês serão prósperos. Porque na paz da cidade vocês terão paz. No crescimento da cidade vocês irão crescer. Não é à toa que
Que José põe o nome do filho dele, Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus está dizendo para mim e para você hoje, floresça onde você está plantado. Onde Deus colocou você hoje, num lugar de sofrimento às vezes. Dê frutos para a honra e glória do Senhor. Faça com que aquele lugar seja próspero para que você abençoe a vida dos outros. Nós desenvolvemos, eu tenho falado isso para os irmãos, nós desenvolvemos um preconceito contra o sofrimento. E se você olhar a história dos grandes homens e mulheres de Deus, são histórias de sofrimento. Nós não sabemos esperar, nós não sabemos lutar. Perdemos o desejo e a gana de lutar para vencer. Perdemos o desejo de lutar para conseguir alguma coisa. Hoje tudo é na mão, tudo é na hora, tudo é no momento que eu quero. Parece que a globalização, parece que o acesso virtual faz com que a gente crie na nossa mente o desespero para que seja tudo alcançado rapidamente. E José está ensinando para mim e para você que no meio do sofrimento, no meio da luta, no meio da dificuldade, Deus promove prosperidade na nossa vida. Mas eu queria falar de alguns tipos de prosperidades que a Bíblia fala na vida de José. E não tem nada a ver com enriquecimento financeiro. Primeira prosperidade na vida de José é que, se você olhar vários textos, vai dizer assim: o Senhor era com José. Vários textos vai dizer isso. Quero ler apenas um. Capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Que prosperidade maior, queridos, do que ter o Senhor. Que prosperidade maior do que Deus cuidando da sua vida. Que prosperidade maior nós queremos do que Deus ser o nosso Senhor. Que prosperidade maior do que o que adianta você ter tudo e não ter Deus. Como lá os levitas, o Senhor é a porção da minha herança. Deus é a porção da minha herança. O Senhor é a minha alegria. Nós precisamos clamar e crer que Deus está conosco. Como diz lá em Isaías capítulo 6, o rei da terra morreu, mas o rei dos céus continua no trono. Deus continua no controle de todas as coisas. O Senhor era com José, o Senhor é com você também. Você não foi abandonado. Os meus irmãos me abandonaram, José poderia dizer. O meu pai esqueceu, meu pai não me procurou, porque os irmãos contaram mentira. José morreu, papai. E o pai chorou, e o pai pranteou, e o pai fez o luto. Papai não me procurou. Meus irmãos me abandonaram. Uma mulher mentiu para mim, eu fui preso. Eu decifrei sonhos, esses homens me esqueceram, saíram da prisão e não disseram nada. Passei mais 2 anos preso. E agora está esse homem com 30 anos, 2 filhos. Antes de chegar a fome, ele passou 13 anos sofrendo, 13 anos sem ver a família. E ele põe o nome dos filhos: eu esqueci o sofrimento na casa do meu pai, e Deus me fez próspero na terra em que eu estou sofrendo. Quantos de nós precisam ser gerados em nosso coração Manassés e Efraíns? Segunda prosperidade da vida de José foi interpretação de sonhos. Ficou conhecido, prosperou na prisão, ficou respeitado na prisão, mesmo no meio de sofrimento. Terceira prosperidade da vida dele foi prosperidade familiar. Diz a Bíblia lá no capítulo 50, que depois que os irmãos de José chegam no Egito com o seu pai, 70 pessoas começam a morar na casa dele. O homem estava sozinho, abandonado, vendido como escravo, trocado como objeto. Se casa, tem 2 filhos, e depois na casa dele moram mais 70 pessoas. Imagine a farra, a brincadeira com os filhos, com os sobrinhos, com o pai, o beijo no coração do pai. Imagine a alegria quando você reúne sua família numa festa, irmão.
É bom ou não? Mas tem famílias que parecem mais como é naquela luta que teve ontem? O UFC. Tem família que é o UFC da família. Unidos falsamente para comer uns aos outros. É o significado. Quando Deus, na verdade, está querendo promover libertação na família. E promoveu na família de José. Uma outra prosperidade na vida de José foi a longevidade. José viveu 110 anos. José viveu 110 anos e viu a terceira geração de Efraim. Esse filho aqui, Efraim, José viu a terceira geração de Efraim. José conheceu seus tataranetos. José jogou futebol e biloca com seu tataraneto. 110 anos. Brincando com seus netos. Que coisa linda, irmãos. Mas tem uma prosperidade na vida de José que eu queria encerrar com ela. José tinha um coração perdoador. Diz a palavra de Deus, queridos, que a grande fome chegou. 7 anos de fartura aconteceram depois dos 7 anos de fome. Quando os 7 anos de fome chega, quem vem pedir ajuda ao Egito? O povo de Israel. E quem vem simbolizando o nome do pai de José era Israel. Jacó, Deus deu o nome dele de Israel. Vem pedir comida no Egito. E lá tem um grande encontro. José trama uma situação com Benjamim. Depois vem todos os irmãos, eles não conhecem a José. José está ali 13 anos depois. Eles não conheceram mais o seu irmão. E José, num momento, se revela para eles. Eu queria que você abrisse comigo o capítulo 45. Capítulo 45 de Gênesis. Acho que um texto espetacular, irmãos. A partir do verso 12. Gênesis 45, a partir do 12, diz assim: vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Aí um texto maravilhoso, verso 14 e o 15. Então José se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida José beijou todos os seus irmãos e chorou com ele. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com José. Que cena linda, gente. Não adianta dizer que é crente, mas o coração é de pedra. Não adianta dizer eu sou crente, mas eu não perdoo, pastor. Eu não perdoo. Eu estava certo na situação. Eu é que fui vítima. História é essa, pastor, de perdão? C.S. Lewis dizia que um dos piores assuntos de falar na igreja é sobre perdão. Não é à toa que se perguntaram a Jesus quantas vezes deveria se perdoar. Jesus disse 70 vezes 7. E tem crente que faz as contas. Eu já perdoei, pastor, 491 vezes, então acabou a cota. Mas quando Jesus diz isso, não é para você somar, nem multiplicar, nem dividir, é para que você perdoe sempre. É para dizer para mim e para você que perdão se aprende. José deu uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Ele beijou e ele chorou com seus irmãos. Mas José só teve coragem de fazer isso porque Manassés nasceu na vida dele, porque Efraim nasceu na vida dele. Pessoas que não conseguem perdoar. E ainda por cima tem a teologia da vingança no meio evangélico hoje. Eu vejo os crentes cantarem a plenos pulmões: aquele que me viu passando a prova e não aplaudiu, agora vai levar chicotada de Jeová. E ainda bate o pezinho, sapatinho de fogo, dá 3 pulinhos. E a gente canta nas igrejas a vingança gospel.
É o que mais tem aí. Você só quer botar no YouTube música de vingança gospel, é o que mais tem. O irmão me viu sofrer, Deus vai pegar você na esquina, viu? É aquela mulher que diz assim: pastor, eu estou com tanta raiva do meu marido, tanta raiva, que eu queria que Deus inflamasse todos os dentes dele, ficasse podre e caísse todos os dentes. Eu queria pegar ele quando estivesse dormindo e colocar água fervendo no ouvido dele. Tem crente que pensa desse jeito. Você acha que não é não, meu irmão? Tem crente que pensa desse jeito. Vingança gospel. E ainda pede para Deus abençoar a vingança. Quantas pessoas vivem assim? Como uma carta que eu li de um pai para as filhas. O meu desejo para vocês é que não sejam nada na vida. Meu desejo para vocês é que vocês sofram a vida toda. Meu desejo para vocês é que a vida de vocês seja um inferno. E o meu desejo para vocês é que vocês vão para o inferno. Eu li essa carta. Quantas pessoas ouviram na sua casa as palavras assim? Quantas pessoas disseram palavras desse tipo? Volto a dizer, quantas pessoas carregam dentro do seu coração um cemitério porque não conseguem perdoar, porque não conseguem olhar com a graça de Deus, olham no olhos da vingança. Quero dizer para você que o clímax da vida espiritual se chama perdão. Mas pastor, eu não consigo, mas não é você que perdoa, meu irmão. Você perdoa porque Jesus lhe perdoou. Não, pastor, que história é essa? Mas eu sou vítima. Perdoe, meu irmão. Tire o avental de vítima. Jogue o avental de vítima no lixo. Perdoe para que você viva uma vida livre. Perdoe para que você liberte-se. Perdoe para que você sonhe para o futuro. Quantas pessoas não conseguem sonhar mais porque estão presas ao passado e ao não perdão? Quantas pessoas não conseguem avançar por causa disso? José perdoou aos seus irmãos, mas tem um detalhe que eu lembro aqui. Porque José aprendeu a perdoar. José aprendeu a perdoar porque certo dia, irmãos, seu pai Jacó e seu tio Esaú tinham uma intriga, uma rixa entre irmãos, por causa de um prato de lentilha que foi vendido. Foi trocado por uma primogenitura. E José, ainda jovem, presenciou um dos momentos mais brilhantes das Sagradas Escrituras. O encontro entre Esaú e Jacó. 2 tribos, 2 famílias, 2 povos. Esaú pronto para a guerra, pronto para a batalha, é esse o fronte, é esse o campo que nós enxergamos, e Jacó com sua família, com seus filhos, com seus bois, com seus empregados, e esses homens vão na frente, descem no cavalo, o que talvez muita gente esteja pensando, ou o texto bíblico dá ideia do que é que vai acontecer agora, um vai matar o outro, um irmão vai matar o outro, mas diz a Bíblia que Jacó e Esaú se abraçam e choram e se perdoam. José viu o perdão dentro da sua casa, por isso que José perdoou. Pessoas feridas ferem e machucam, pessoas curadas são bálsamos de Deus para curar outras feridas. Manassés precisa nascer na minha vida. Manassés precisa nascer na sua vida. Efraim precisa nascer na minha vida. Efraim precisa nascer na sua vida. Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. É tão importante a história desses 2 homens. É tão importante a história de José, é tão importante a história de Manassés e Efraim, que quando uma criança judia é apresentada no 8º dia, os judeus dizem assim, levantam a criança e dizem que Deus faça a você, como fez com Efraim e Manassés. Quando a criança é apresentada, a oração já no início da vida dela é que Deus faça a você, assim como fez com Manassés e Efraim.
A minha oração nessa noite hoje, meu irmão e minha irmã, é que Deus faça com você assim como fez com Manassés e com Efraim, que você seja curado pela palavra de Deus e que você esqueça dos sofrimentos da casa do seu pai, que você possa sonhar com o futuro e que você possa viver saudavelmente no presente, que o seu hoje seja feliz, que o seu sorriso seja um sorriso verdadeiro, que as suas lágrimas sejam lágrimas que você se sinta consolados pelo Senhor, mas que você tenha paz de enfrentar o futuro, porque o Senhor é contigo, e que você possa dizer a plenos pulmões: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, que Manassés e Efraim nasçam na minha vida e na sua vida. Quantos de nós precisamos nos render a Deus e pedir para que possamos ser engravidados de Manassés e Efraim? Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Pessoal do louvor, por favor. Vamos orar, queridos. Santo Deus, quantas pessoas aqui carregam o passado? Quantas pessoas que estão aqui estão com a vida pesada demais? Mas o Senhor nessa noite falou com eles. E o Senhor está dizendo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que possa nascer um Efraim, possa nascer um Manassés. Quantas pessoas foram acusadas injustamente? Quantos que estão aqui foram abusados sexualmente na infância? Quantos foram humilhados pelos pais? Quantos já apanharam injustamente, já levaram palavras de maldição injustamente? Quantos foram feridos emocionalmente? E o Senhor está dizendo para nossas vidas, ó Pai, que quer nos curar e que Manassés e Efraim nasçam em nós. Nos ajuda, ó Pai, porque Tu és Deus. Tu és Deus que cura, liberta e restaura.